Oi, gente, tudo bom? Vamos então aqui começar com a refração. A gente viu os fenômenos ondulatórios, certo? E esses fenômenos ondulatórios, então, alguns deles a gente vai estudar um pouquinho mais a fundo. Então, primeiro vai ser a refração. Lembra o que era a refração? Refração, então, né, é a mudança na velocidade, cuidado, tá? Porque é velocidade, certo? Da onda, quando ela passa de um meio para outro meio diferente, né? Então, por exemplo, esse meio significa, por exemplo, o ar, o óleo, a água, né? Uma parede, enfim. Então, aqui a gente tem a mudança na velocidade da onda. Só que essa mudança de velocidade, ela vai acarretar num desvio do raio da onda, tá? Então, quando alguns exercícios, né, eles colocam assim que a refração é determinada pela alteração da direção de propagação da onda. Tá errado. Ela altera a direção? Altera, mas é devido à mudança de velocidade. Tá bom, gente? Então tem que tomar muito cuidado com isso. A caracterização da refração, né? A característica da refração é a mudança na velocidade da onda quando ela passa de um meio e vai para outro meio diferente. Esses meios, eles são determinados por um negócio chamado índice de refração. Esse índice de refração, ele é determinado pela letra N, tá? E ele representa, então, né, uma relação entre a velocidade das ondas eletromagnéticas no vácuo dividido pela velocidade da onda naquele meio. Então, vai determinar o índice de refração, certo? Como o C é a maior velocidade que eu posso ter, né? Então, o menor índice de refração que eu tenho é quando C, né, quando a velocidade da onda é igual a C, que vai dar 1. Então, o menor índice de refração que eu tenho é igual a 1, tá? Então, sempre os índices de refração vão ser maiores que 1, nunca vão ser menores que 1, tá certo? Bom, então aqui a gente vai desenhar, né, representar. Primeira coisa que a gente tem que representar é uma reta que a gente chama de reta normal, tá? A reta normal é uma reta que vai orientar a gente a esquematizar como que tá funcionando, como que tá sendo feito, né, a propagação da onda, certo? Então, a gente vai, o mais fácil que tem, né, é eu representar por raios luminosos, tá? Então, vamos supor, então, que incide ondas ondas eletromagnéticas, ondas de luz, certo? Então, a gente representa, então, a incidência da onda, né? Então, aqui o raio incidente, aqui é 90 graus sempre, tá, gente? Então, aqui eu tenho o raio incidente, tá? Que eu vou chamar de I. E eu vou ter um ângulo representado aqui pela letra grega θ, que representa, né, o meu ângulo de incidência. Então, θi, que é o ângulo de incidência, ou seja, o ângulo do raio que está incidindo, tá, na minha reta normal. Quando esse raio ele está passando do meio 1 para o meio 2, né? No caso, eu coloquei como exemplo o ar e a água. Como ele vai mudar de meio, vai haver uma mudança na velocidade desse raio, certo? Bom, essa mudança, ela pode ser tanto para aumentar a velocidade, como para diminuir a velocidade. Então, eu coloquei aqui na observação, ó, se a velocidade aumenta, o raio ele vai afastar da normal, essa é a reta normal. Se a velocidade diminui, ele vai aproximar da normal, certo? Então, a gente tem que representar isso. Bom, do ar para a água, né? O N do ar, ele é menor do que o N da água. Então, eu estou saindo de um índice de refração pequeno e indo para um índice de refração maior. Isso significa que a velocidade vai diminuir. Então, o índice de refração, ele vai dar a refringência daquele meio,
né? Então, quanto mais refringente for aquele meio, menor vai ser a velocidade, certo? É como se fosse um bloqueio de trânsito, vamos dizer assim, né? Então, a refringência daquele meio, ele é a quantidade de moléculas que está presente naquele determinado meio. Então, é como se fosse os carros, né, no trânsito. Então, quanto maior o número de carros, certo? Mais difícil vai ser eu passar. Então, menor vai ficar a minha velocidade, certo? Se eu não tiver carro nenhum, vai ficar maior a minha velocidade. Então, quanto menor o índice de refração, maior é a velocidade da onda. Então, nesse caso aqui do meu exemplo, o índice do ar, né? Eu estou saindo, o raio está saindo do ar e ele está entrando na água. Então, ele está saindo de um índice de refração menor e indo para um índice de refração maior. Portanto, a velocidade vai diminuir, certo? Então, aqui eu vou representar, né? Então, V1, tá? E aqui eu tenho V2, certo? Então, nesse caso, V1, ele vai ser maior que V2. Então, ele está diminuindo a velocidade. Portanto, como ele está diminuindo a velocidade, ele vai aproximar-se da normal. Então, ele vai fazer isso aqui, ó. Tá? É uma reta, não consegui fazer uma reta direito, mas é uma reta. E eu vou ter um outro índice aqui, um outro ângulo, né? Esse ângulo eu vou chamar de θr, tá? Que é o ângulo de refração, ok? Então, é o ângulo entre a reta normal e o raio refratado, tá? Então, ele aproximou da normal, por quê? Porque nesse caso do meu exemplo, a minha velocidade em 1, ela é maior que velocidade em 2. Então, a onda, ela diminuiu a sua velocidade, portanto, aproximou-se da normal. Certo, gente? Bom, aí a gente tem aqui, né, o índice de refração. A gente consegue determinar o índice de refração através dessa relação aqui, tá? Lembrando, tá? A frequência da onda nunca se altera, ou seja, ela é a mesma nos dois meios. Então, ó, cuidado com isso. F1 é igual a F2. E é aí que a gente vai se basear para resolver os exercícios também, tá bom, gente? Então, cuida. Aqui a gente vai ter uma relação de seno, tá? Então, já se preparem aí, né, da matemática, dos senos, ok? Mas é tranquilo, né? Então, a gente vai ter a famosa lei de Snell-Descartes, tá bom? Que vai trabalhar com a relação entre o seno, né, e o índice de refração, tá bom? Então, a gente vai ter isso aí, mas um pouquinho mais para frente. Por enquanto, a gente vai se ater sem levar em consideração esse ângulo, né? Só para que vocês fiquem mais familiarizados, tá bom? Com a refração, principalmente devido a isso aqui, tá? Então, cuidado com isso aqui, né? Então, muito cuidado com isso. E aí, agora, a próxima aula, então, eu vou fazer exemplos e aí depois a gente entra na parte matemática, tá bom? Da refração. Gente, beijo e até depois.